que é geometria analítica? A gente conhece, né, geometria espacial, geometria plana e também tem a geometria analítica. E ela, como todas as áreas de conhecimento, tem seu objeto de estudo, que nesse caso é um objeto, né, elementos geométricos, no caso, é um sistema de coordenadas num plano ou no espaço. E aí a gente tem alguns elementos que são fundamentais para a interpretação de questões do Enem desse conteúdo, tá? Primeiro, o sistema cartesiano ortogonal, que é o plano cartesiano. Depois, a distância entre dois pontos, tem o ponto A e o ponto B, e aí você vai medir essa distância dentro, né, posto no plano cartesiano. E terceiro ponto, equação reduzida da circunferência, né? Vamos supor que a circunferência é o elemento geométrico que está presente lá no plano cartesiano. Você vai medir essa equação através dessa equação. Vamos conhecer inicialmente o sistema cartesiano ortogonal, plano cartesiano. Vou colocar ele aqui do lado para a gente ir indicando os elementos. A linha horizontal indica a linha X, né, das abscissas, a linha das abscissas. E a linha vertical indica a Y, né, ordenadas. A gente chama de ordenada. E aí vamos lá. A gente tem a primeira parte, o segundo quadrante. Desse lado aqui, o primeiro quadrante, desse lado, o terceiro quadrante e desse lado, o quarto quadrante. E eles vão ser os espaços em que vão estar expostos, né, esses elementos geométricos que a gente vai analisar na geometria analítica, certo? A origem zero, ela vai estar bem no centro, em que intersecta, eu acho que esse é o nome, esses lados. A gente chama de paraordenado a relação de um ponto com a linha horizontal X e com a linha vertical Y, tá? Que a gente chama de ordenada e abscissa, respectivamente, né? O X abscissa e o Y ordenada. Eu acabei falando em ordens diferentes. Enfim, mas esse é o ponto. Por exemplo, o ponto P, nesse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. O par ordenado dele vai ser 3, a gente sempre começa com a abscissa, tá? O X, a linha de baixo. 3, entre parênteses, vírgula 2, que é o ponto que está indicando o Y, certo? Então, par ordenado 3, 2, assim que a gente fala. E assim sucessivamente, é nesse sentido, tá? Nessa estrutura. A gente também tem a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, que é o segundo elemento que será avaliado nas questões objetivas de geometria analítica no Enem, é o comprimento da reta de um ponto a outro, certo? E a partir daí, para a gente analisar essa distância, que vamos utilizar a equação reduzida da circunferência, certo? Que é o terceiro e último ponto que será avaliado nas questões objetivas de geometria analítica na prova do Enem. E aí, qual vai ser a fórmula dessa equação, né, que a gente vai montar para poder identificar essa distância, né, saber qual é o valor dessa distância entre dois pontos? R ao quadrado é igual a x, entre parênteses, tá? Menos xc, que é o xc do centro, né, do ponto central lá do plano cartesiano, ao quadrado, mais, entre parênteses, y menos yc, fecha parênteses, ao quadrado. Essa é a relação Teorema de Pitágoras. Para quem não conhece, Teorema de Pitágoras é uma fórmula de matemática que a gente vai aplicar ao triângulo retângulo. Tem os tipos de triângulo, a gente vai aplicar esse ao triângulo retângulo. É o objeto de estudo desse conteúdo, certo? E aí a gente tem essa seguinte fórmula, essa seguinte representação. Os elementos hipotenusa, como vocês podem ver, cateto oposto e cateto adjacente, cateto adjacente, cateto oposto. E aí, todos eles, na fórmula da equação, vão ser levados ao quadrado, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. A ordem, acho que não importa muito. Eu não tô lembrada agora qual é a ordem. Mas não importa, tá? O importante é o resultado. E aí, a gente vai substituir hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, por R ao quadrado, que é o raio, certo? É igual a x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado.
Vamos resolver uma questão do Enem sobre esse conteúdo para você entender melhor. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Aí tem aqui, o plano cartesiano, como vocês estão observando. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas, ou seja, que pegue as 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. A gente tem as alternativas e a gente vai ver, através da resolução, qual é a alternativa correta. Então, vamos lá para a resolução. Cara, a primeira coisa que a gente vai se deparar é com esse ponto bem aqui, ó. Ah, você já sabia. Não, gente. É que é notório, né? Que tá bem no centro desses 3 pontos. Aí, agora a gente vai testar se ele é equidistante, né? Ou seja, que ele se relaciona formando o triângulo retângulo. Lembra, a gente sempre vai resolver com o Teorema de Pitágoras, que eu falei anteriormente para você. Se você não conseguiu entender muito bem a minha explicação, porque foi bem breve mesmo, pausa esse vídeo e pesquisa Teorema de Pitágoras e assiste com um professor mesmo que saiba explicar. Mas enfim, porque foi bem breve mesmo, porque o nosso foco aqui é a geometria analítica, mas a gente precisa sempre usar Teorema de Pitágoras. Então eu vou ficar testando aqui, ó. Vou testar com o ponto C, vou testar com o ponto B e com o ponto A. Vamos ver. Deu certinho nos 3 pontos, com a relação com o ponto central, tá? Logo, o local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto das coordenadas. A gente sempre começa com X, tá? Sempre a gente analisa do X, depois pro Y. Então, aqui de baixo, esse ponto central, ele vai ser 50, então o X vai ser 50, tá? O X vem primeiro sempre no par ordenado. Lembra que eu falei pra vocês inicialmente? O X sempre vai em primeiro e depois o Y. Não esqueçam disso. E o Y, que é 30, bem aqui, ó. É o par ordenado desse ponto central que eu coloquei. Logo, vai ser a alternativa a letra E, né? 50, 30. Por quê, gente? Se eu colocasse esse ponto de cara, né? Porque o que tá no meio desses 3 pontos, que já estavam ali, né? Já existentes. E se não desse, não formasse triângulo retângulo nos 3 pontos que já estavam ali, não seria esse ponto. A gente veria outro ponto no meio desses 3, tá? Então, a gente testou. Sempre testa. Ah, porque bem aqui vai dar certo isso aqui. Não, sempre testa. Tenta formar o triângulo retângulo com os 3 pontos ou mais que for estar na questão, no plano cartesiano. E se der certo em todos, aí é a resposta correta. Aí você vai analisar esse ponto e você vai ver na resposta. Como deu certo nos 3 pontos, então a resposta correta é a letra E, 50, 30. Ah, lá, é dessa forma que vai cair no Enem? Sim, é dessa forma. Só vai mudar a estrutura da questão, tá? Mas é dessa forma. Sempre você vai usar o Teorema de Pitágoras e a fórmula que eu vou colocar aí do lado. E ao quadrado igual a x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. A não ser que eles dêem lá uma equação já pronta e você só vai ter que substituir os outros valores que estariam aí para ser completados, certo? De acordo com as informações. É a estrutura da questão que vai ser modificada, mas a mesma ideia de resolução, tá? A mesma ideia. Eu usei sempre o Teorema de Pitágoras. Essa é a resolução. Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que esse conteúdo, esse produto que você adquiriu, tenha sido suficiente para você entender geometria analítica. É só isso que cai no Enem, não tem complexidade. E se você ainda não conseguiu compreender, volta o vídeo desde o início e assista quantas vezes for necessário, tá? Mas tenha certeza que você vai conseguir entender só 2 vezes, basicamente. Então é isso, muito obrigada. Agora você vai lá para o resumão, PDF de resumão, e fazer suas anotações,
organizar suas anotações e depois você vai praticar na lista de exercícios do Enem de Geometria Analítica. Faça os 3 passos, tá? Que é o combo nota 1000, e você aprenderá 100% esse conteúdo que o povo coloca muita dificuldade, mas não tem nada não. Essa referência de explicação, eu peguei, né? Eu estudei, eu me baseei pelo Checkmate Enem, tá? Inclusive, sigam muito, tanto no Insta, quanto principalmente aqui no YouTube. Um beijo e até a próxima.